Renato e a dupla Grenal. O que tem a ver com ele? Bom, o Flamengo está vindo a Porto Alegre para fazer, entre aspas, uma pré-temporada antes da partida contra o Palmeiras pela Taça Libertadores da América, a final que vai ser em Montevidéu. E o que eu estou trazendo aqui para vocês? Vou trazer alguns números do Renato contra o Inter, números do Renato contra o Grêmio e aquilo que o Renato falou depois da partida entre Flamengo e Corinthians. Algumas ponderações a respeito do que o Renato disse sobre a partida contra o Palmeiras na final da Taça Libertadores da América. Vou trazer também para vocês números do Renato no Flamengo. Beleza? Vamos começar lá pelo início. Renato e o Internacional. O Renato tem contra o Internacional 28 jogos. E nesses 28 jogos o Renato comandou apenas 3 clubes. Flamengo, Fluminense e o Grêmio. Pois é. Com o Flamengo, o Renato tem apenas um jogo contra o Internacional, que é justamente essa partida no Campeonato Brasileiro, derrota 4-0. O Renato tem uma partida comandando o Fluminense e os outros 26 jogos comandando o Grêmio contra o Internacional. Desses 28 jogos, 11 vitórias, 12 empates, 5 derrotas. Para que eu olho para baixo? Porque eu estou aqui com os meus papéis e minhas anotações para trazer tudo direitinho para vocês. É tanto número que às vezes dá uma embaralhada na cabeça. Último jogo do Renato contra o Internacional, 4-0 para o Inter no estádio do Maracanã. Aquela vitória que deu para o Internacional uma mudança de chave no Campeonato Brasileiro. Aliás, no Campeonato Brasileiro o Renato tem apenas 3 derrotas. Grêmio, Inter e o clássico contra o Fluminense. E eu vou falar isso aí daqui a pouco também, quando eu trouxer os números dele pelo Campeonato Brasileiro. A última vitória do Renato Gaúcho contra o Internacional foi Grenal do Campeonato Gaúcho, primeira fase, 1-0 para o Grêmio. No estádio Beira-Rio. Bom, lá no Beira-Rio o Renato tem 12 jogos comandando equipes contra o Internacional. São 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Último jogo no Beira-Rio, Grenal de derrota pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, 2-1 para o Internacional. O Inter era comandado pelo Abel Braga, o Grêmio era comandado pelo Renato. O Grêmio perdeu, encerrando ali uma sequência de vitórias, uma sequência de invencibilidade que o Grêmio tinha para cima do Internacional. A última vitória do Renato dentro do estádio Beira-Rio foi 1-0 pelo Grenal, válido pela Taça Libertadores da América do ano passado, o jogo da volta. O jogo da ida foi na Arena 0-0, o Grenal da pancadaria. De lá para cá a gente entrou na pandemia, paramos de ter futebol com público e aquela coisa toda que vocês já sabem essa história. Contra o Grêmio, bom, contra o Grêmio tem uma curiosidade. O Renato já dirigiu alguns clubes espalhados pelo Brasil, já dirigiu o Atlético Paranaense, já dirigiu o Bahia, já dirigiu o Vasco, já dirigiu o Fluminense, mas nunca jogou contra o Grêmio. Primeira vez que ele joga contra o Grêmio é justamente agora sendo técnico do Flamengo, onde ele tem 3 jogos, 2 vitórias e apenas uma derrota. Esta derrota pelo Campeonato Brasileiro, 1-0 gol do Borja na partida de ida lá no primeiro turno. No primeiro que foi o segundo, porque o jogo do primeiro turno vai ser o jogo agora que está sendo no segundo turno. É um CBF, né? Abraço CBF. 4-0 e 2-0 pela Copa do Brasil são as 2 vitórias do Renato para cima do Grêmio. 1-0 é a derrota. E no Flamengo os números do Renato são os seguintes: 32 jogos, 21 vitórias, 7 empates e apenas 4 derrotas. Essas 4 derrotas, 3 pelo Campeonato Brasileiro, 1 pela Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro são 23 jogos com 14 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas. Aquelas derrotas que eu já citei para vocês, que são para Inter, Grêmio e o clássico Fla-Flu. Na Copa do Brasil o Renato tem 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Este empate e esta derrota são o que acabaram eliminando ele na final da Copa do Brasil. Empatou contra o Atlético Paranaense, perdeu no jogo da volta, ficou de fora da final da Copa do Brasil.
Na Libertadores, Renato tem 4 jogos pelo Flamengo. Ele tem mais alguns outros jogos pelo Grêmio nesta temporada, se não me engano, são mais 4 jogos pelo Grêmio também nesta temporada, comandando o time na Libertadores, mas pelo Flamengo, 4 jogos, 4 vitórias, e essas 4 vitórias credenciaram o Flamengo a estar na final da Copa Libertadores da América. Dito tudo isso, trazendo para vocês todos esses números, o que o Renato pode apresentar de diferente agora nessas partidas contra a Inter e contra o Grêmio? Bom, muito se fala que o Renato vai entregar para o Grêmio para salvar o Grêmio, porque tem que tirar o Grêmio dessa zona desconfortável do rebaixamento, não sei o que, papapá, biriri, barará. Eu vou dizer para vocês o seguinte, eu não acredito que o Renato vai fazer isso. Em função do que, Coimbra? Bom, em função de que o Renato ainda tem alguma possibilidade de se dar bem no Campeonato Brasileiro. E outra, em função de que o Renato precisa colocar jogadores para atuar antes da partida contra o Palmeiras. E aí é que está o ponto. Eu vou explicar para vocês por quê. Lá na coletiva, depois do jogo contra o Corinthians, o Renato chegou e deixou claro que o projeto e o planejamento para a partida do dia 27 estava sendo traçado, estava sendo bem seguido. Alguns jogadores ele precisava recuperar, outros jogadores estavam sendo poupados em função de desgaste. Então o que eu acredito? Que o Renato vai vir com 2 equipes mistas para esses próximos confrontos contra a Inter e contra a Grêmio. Por que eu estou falando isso? Porque o Renato pontuou que 4 jogadores ele precisa recuperar e que eles estejam 100% para a partida contra o Palmeiras. Felipe Luiz, Arrascaeta, Rodrigo Caio e Pedro. Por mais que 4 desses jogadores estejam voltando do departamento médico e alguns deles não são exatamente titulares, Pedro não é titular, Pedro hoje é reserva na equipe do Flamengo. Mas Felipe Luiz, Arrascaeta e Rodrigo Caio são titulares da equipe do Flamengo. Daquele 11, o que tem de melhor, vamos dizer assim, no elenco do Flamengo, esses 3 jogadores estão entre os melhores. Se a gente fosse pensar um time do Flamengo, seria Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz. E aí um meio campo com William Arão, Thiago Maia, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Everton Ribeiro. Pode ser algum time assim que o Renato coloca em campo. Andrés Pereira é titular ou é reserva? Né? A gente precisa pontuar algumas coisas e saber o que o Renato vai colocar em campo. Mas eu ainda acredito que ele vai vir com um time misto. Michael, é titular ou é reserva? Dependendo dessas condições todas, a gente pode ter 2 mistos meio quentes. Não dá pra gente chamar aquele misto frio que é 2 titulares e a grande maioria reserva. Eu acho que vai vir com alguns titulares um pouquinho a mais, ainda mais esses 3 que eu pontuei para vocês, Felipe Luiz, Rodrigo Caio e o Arrascaeta, que precisam ganhar ritmo de jogo, e eu acho que é em cima disso que o Renato vai montar as equipes para atuarem contra Internacional e contra Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Outra coisa que ele acabou pontuando na entrevista coletiva depois do jogo contra o Corinthians foi: ele precisa dar ritmo para a grande maioria dos jogadores, para ele chegar com o máximo de jogadores 100% nessa partida do dia 27. E por isso ele deve poupar alguns titulares e acabar tendo aqueles que estão mais desgastados, aqueles que estão um pouco mais estafados, ele deve acabar poupando, coisas que ele já vem fazendo nas substituições nessas partidas pelo Campeonato Brasileiro. Mas sim, ele vai precisar dar ritmo para esses jogadores que estão voltando do departamento médico. E isso é que acaba preocupando ainda mais o Renato. Estar com esses jogadores que acabaram de sair do departamento médico no mais alto nível possível para a partida contra o Palmeiras. E vocês, o que vocês acham que o Renato vai fazer nessas partidas contra Grêmio e contra Internacional? Pois é, deixa aí nos comentários, conta para mim aí o que vocês acham que vai acabar acontecendo. Grande abraço a todos e a gente se vê. Vocês já estão inscritos aqui no meu canal? Então, já te inscreve, já deixa teu like, já curte, já comenta, já ativa as notificações. Em breve, eu venho com muito mais material aqui para vocês. Combinado? Abraço!